Um SUV turbo com um ótimo desempenho, gostoso de dirigir, mas que tem um espaço interno reduzido, conectividade não tão boa. Essa avaliação aqui vai ser algo totalmente diferente do que você já viu, porque eu vou começar a falar desse carro e só vou te revelar daqui a pouco de qual carro eu tô falando. Meu objetivo é saber se você conseguiria lembrar da existência desse carro, porque a sensação que eu tenho é que a própria marca esqueceu dele. E ele tem algumas características que, mesmo não evoluindo, fazem dele um diferencial em relação aos outros concorrentes. O que eu posso te dizer é que é um SUV com motor turbo. E aí, será que você vai acertar? Fica aí que eu vou te revelar no decorrer desse vídeo aqui de qual carro eu tô falando. Seja bem-vindo ao canal Auto Repórter. Eu já te convido a deixar um like nesse vídeo se você gosta de avaliações detalhadas. Essa aqui é mais uma, mas de um modo um tanto diferente. Eu garanto que provavelmente você não viu nada igual aqui no YouTube em relação a esse tipo de avaliação, em que eu começo a falar do carro e só vou te revelar daqui a pouquinho de qual carro eu tô falando. E você vai entender o porquê no decorrer do vídeo. Se você é daqueles que gosta de comparativos, avaliações, saber das novidades do mundo dos automóveis, considere se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade aqui. Tem um botão aqui embaixo do vídeo para você se inscrever no canal. Não esquece também de ativar o sininho das notificações, tá? A gente vai começar falando desse carro aqui num formato um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre dirigibilidade. Em questão de dirigibilidade, algumas coisas me chamaram a atenção de uma forma muito positiva, como por exemplo a direção elétrica. Ela é bem calibrada, bem direta, ela responde ao menor sinal que você der aqui, a menor manobra que você fizer, ele já responde. Eu particularmente gosto muito da condução desse carro, que apesar de ser um SUV, está muito mais para uma perua. E uma perua das boas, viu? Não é uma perua qualquer, não. Outra coisa que me chama a atenção aqui é a posição de dirigir. Eu estou mais próximo do teto, eu nem sou tão alto assim, mas eu estou mais próximo do teto. Tudo bem que você pode regular a altura aqui do banco conforme você quiser, mas ainda assim você fica próximo ao teto. O volante é pequenininho, tem um ótimo pega, a posição de dirigir é muito boa. Eu gosto da ergonomia, embora algumas coisas aqui não me agradem, como por exemplo os comandos do Cruise Control, que são uma haste satélite, eles não ficam aqui no volante. No volante, aliás, eu só tenho comandos da central multimídia para passar a faixa, aumentar o volume e atender o telefone, nada mais do que isso. Eu tenho uma visão muito boa do redor do carro, a área envidraçada é ampla. A coluna mais larga realmente é a coluna traseira, tá? Mas não chega a causar um ponto cego que te prejudique na hora das manobras. Até porque esse carro aqui ele tem sensores de estacionamento e também tem a câmera de ré, que apesar de não ter uma definição tão boa na imagem, em termos de qualidade de imagem, ela é uma imagem bem granulada, uma imagem de qualidade mais baixa, ela mostra bem mesmo nos lugares mais escuros, né? Então esse efeito da imagem granulada acaba sendo compensado por ambientes mais escuros que você consegue enxergar melhor. Você tem linhas dinâmicas ali, né, mas um pouco confusas. Outra coisa que me chamou a atenção são os retrovisores, que tem um tamanho bom e ajudam a enxergar o que está acontecendo aqui em volta. E se antes eu não tinha revelado de qual carro eu estava falando, tá aqui. Peugeot 2008. Provavelmente você realmente não se lembraria dele, até porque do início de vida dele até hoje ele mudou muito pouco. Pouco mesmo. Tudo bem que o design francês é algo realmente diferenciado e demora um pouquinho para envelhecer, passou por um tapa no visual. Mas a gente pode falar de um pontaço positivo desse carro que está aqui, ó, embaixo do capô. Motor 1.6 THP, potência varia de acordo com o combustível, fica mais forte para o etanol, torque 24,5 kg para os dois combustíveis. O resultado, dá só uma olhadinha. Anda bem, viu? O resultado é muito bom. 0 a 100 na casa dos 8 segundos. Ele responde muito bem. Mesmo com o câmbio, essa transmissão automática de 6 velocidades, roubando um pouquinho da força do motor. Você entende que o casamento entre motor e câmbio não é o melhor do mundo, muito pelo contrário. Essa transmissão ela poda um pouquinho do desempenho do motor,
mas o resultado ainda assim é muito satisfatório. E olha que eu não estou no modo esporte, eu estou rodando aqui no modo eco, né? O modo econômico, priorizando o consumo de combustível. Então ele passa as marchas bem mais cedo, antes mesmo de 2.000 rotações por minuto, para priorizar o consumo, que é o que a gente vai falar agora. Você está vendo aí os números do Inmetro em relação ao consumo de combustível desse carro? E a média que eu alcancei na cidade com ele foi de 9,9 por litro. Eu pego muito em para muitos semáforos, e particularmente o resultado, esse 9,9 por litro que está marcando aqui no computador de bordo, que eu aferi na bomba e está realmente muito próximo, esse número é muito bom diante das circunstâncias que eu pego de trânsito. Para um consumo desses aqui, sinceramente, eu estou satisfeitíssimo, principalmente com o que esse carro entrega de desempenho. Em termos de conforto, o que a gente pode falar no primeiro momento são os bancos. Eu não tive uma impressão muito positiva dos bancos, eles não são tão ergonômicos assim. A impressão que eu tive, quando você senta na posição correta aqui, do jeitinho que eu tô, você tem a parte de cima das costas jogadas para frente, você acaba meio que ficando com as costas arqueadas. Então, em termos de conforto, de ergonomia, não foi um ponto positivo em relação aos bancos. Outra coisa que eu posso citar em termos de conforto é o ar-condicionado, que para mim é um diferencial danado. A gente está falando de um ar-condicionado automático de 2 zonas. Eu acho que na categoria dele são poucos carros que realmente oferecem esse item aqui do ar-condicionado 2 zonas. Então eu posso sentar aqui do meu lado, escolher minha temperatura, e quem vai ao meu lado também pode escolher uma temperatura diferente. Aí vai cada um na sua, tudo certo. E o ar-condicionado é bem eficiente, ele gela rápido. Uma coisa que me incomodou foi o isolamento acústico. Eu confesso que eu esperava mais desse carro aqui, porque eu ouço com muita frequência andando a 80, 90 ou 100 por hora, mas a partir de 80 já dá para ouvir de forma nítida o barulho do vento. Em algumas cidades que ventam bastante, como aqui em Natal, cidade de praia, você acaba enfrentando o vento e o ruído dele. Uma pena, porque o conjunto todo é muito bom, né? Você tem um motor extremamente forte, silencioso, que trabalha assim muitos ruídos, a não ser que você pise ou coloque no modo esporte, e aí o ronco vai invadir. Mas no mais, ele é extremamente correto, né? O funcionamento dele é muito suave, você não ouve barulho entrando aqui com muita frequência, tá? Mas com essa questão do vento, você acaba tendo esse incômodo, né? Quebrando o silêncio aqui dentro. Ainda falando de conforto, uma coisa que me chamou a atenção de uma forma negativa está nos vidros. Os vidros são elétricos, os 4, mas apenas o do motorista tem a função um toque para subida e descida. Os outros você vai precisar segurar aqui o botão, o que mostra algumas coisas que esse carro aqui parou no tempo. E parou no tempo não só na falta de oferecer esses itens, mas, por exemplo, nessa grelha do câmbio automático, a suspensão ela tem um equilíbrio interessante entre dirigibilidade e também a questão de conforto. Você acaba tendo um carro que, por ser um SUV, tem um centro de gravidade um pouquinho mais alto, ele acaba rolando um pouquinho mais, né? Inclinando um pouquinho mais. E o resultado aqui é muito bom. Embora em algumas situações você note que a suspensão ela dá fim de curso, né? Ela chega até o estágio final dela com alguma facilidade. Eu passei esses dias em um quebra-mola alto, mas daqueles bem compridos, né? Que você acaba não tendo um solavanco grande ao passar, e logo em seguida vem uma descida e a suspensão ela deu fim de curso. Foi uma coisa que me chamou a atenção, porque eu já fiz esse mesmo trajeto desse mesmo jeito com carros da mesma categoria, carros de categorias inferiores em questão de preço, porte, potência, peso, e não tinha acontecido. Aqui na dianteira, uma das coisas que eu particularmente gosto muito
é essa questão do iCockpit da Peugeot, em que o volante ele fica mais deslocado, inclusive o volante aqui tem regulagem de altura e de profundidade, tá? E o quadro de instrumentos ele fica mais afastado, então o que eu consigo fazer aqui é justamente enxergar as informações acima do quadro de instrumentos. Em termos de acabamento, os plásticos têm várias texturas, mas a qualidade deles não é tão boa assim. Esse carro aqui tem 12 mil quilômetros e vários barulhos de acabamento. Conectividade é aqui onde a Peugeot mais peca nesse carro, onde esse carro mais parou no tempo. Essa central é uma central de tamanho razoável, mas o toque dela não é tão bom assim. A usabilidade, né, a experiência do usuário realmente é bem ruim, fica muito aquém do suficiente. Espelhamento apenas por cabo, então vai ficar aquele cabo pendurado aqui. Para telefones mais modernos que não usam mais USB e sim o cabo USB-C, você ainda vai precisar de um adaptador. Outra entrada USB apenas aqui embaixo, também uma tomadinha 12 volts, ou seja, não tem o carregador de celular sem fio. Então você tem uma central multimídia de usabilidade ruim, apenas espelhamento por cabo, não tem carregador sem fio, fica um pouquinho difícil dar uma nota boa em conectividade para o Peugeot. Bom, vale salientar que o banco dianteiro está ajustado na posição que eu dirijo. Aqui o encosto de cabeça ele me incomoda um pouquinho aqui nas costas. Ajustei para mim e o que eu tenho são 4 dedos dos meus joelhos até o banco dianteiro. Nas canelas essa distância diminui um dedo. Túnel central bem alto e para passar o pé aqui acaba não sendo tão confortável assim. Pelo menos o teto, né, panorâmico dá uma sensação de abertura maior, de amplitude, senão seria um pouquinho claustrofóbico aqui dentro. Para acessar o porta-malas, que é um ponto de observação, apenas um botão logo aqui acima da placa. Não é o porta-malas mais espaçoso da categoria, não. Creta vai melhor, mas pelo menos aqui ele não vai tão mal quanto o Renegade, por exemplo, que é o SUV com o menor porta-malas da categoria. O porta-malas não é tão grande assim, mas é justo, vai. Para uma família pequena dá certo. Ele já sai melhor do que o Renegade por aqui. Olha, a impressão que eu tenho é que a Peugeot deveria ter cuidado melhor do 208. Ela simplesmente esqueceu do carro e com isso ele envelheceu, o que é natural, não recebeu grandes atualizações, ficou para trás da concorrência e aí, bom, aí não tem muito o que fazer, né? O trabalho é muito maior para tentar revigorar. O que ela tenta hoje é recorrer a uma estratégia de custo-benefício. E pelo que o carro oferece, eu acabei passando uma semana com ele. Para quem gosta de desempenho, a tocada é muito boa, é muito interessante. É o principal atributo dele, sem dúvidas. Mas para quem quer um carro mais conectado, mais atual, pode ser que a concorrência acabe levando vantagem. E aí eu te pergunto, você levaria para casa um 2008 ou não? Fala aqui embaixo nos comentários. Se você gostou dessa avaliação, deixa um like. E se quiser ver mais vídeos como esse, nesse formato também, se inscreve aqui no canal, clica no botãozinho e ativa o sininho das notificações. A gente se vê no próximo vídeo, viu? Valeu!